Como que a gente sabe a diferença entre se acolher e se vitimizar? Eu mesma vivo falando, né, que a gente precisa se acolher, porque eu preciso me acolher, né? Na verdade, eu sou bem dura comigo mesma, autocobrança lá em cima, imediatista, essa coisa toda. Então, é um trabalho que eu faço e que eu acabo ensinando também, tanto nos ciclos quanto no programa Despertar, que é importante a gente mudar a relação que a gente tem com a gente mesma. Ou seja, é importante que a gente tenha dentro de nós uma voz tipo cheerleader, né? Tipo amiga, tipo best friend, assim. Tô falando tudo em inglês, né? Tudo melhor amiga. Porque se você tem uma carrasca que fica o tempo inteiro te xingando, te botando pra baixo, te cobrando coisas que você no momento não tá podendo dar, a tua vida se torna muito mais pesada. A gente começa a ficar ansiosa, a gente começa a ter insegurança, medo. Então é muito importante a gente desenvolver essa voz. Só que aí, esses dias no Instagram, eu recebi uma mensagem de uma menina falando pra mim, mas Fê, como que a gente sabe a diferença entre se acolher, a gente ser gente boa com nós mesmas, a gente ter paciência com o processo e a gente se vitimizar, se conformar, se colocar na zona de conforto e não se colocar em movimento, né? Então eu acho que isso é uma discussão bem válida, assim, não acho que exista a resposta, mas quis trazer essa conversa aqui pra gente começar a esclarecer e você começar também a ter ferramentas pra perceber dentro de você qual que é a diferença entre uma coisa e outra, né? Mesmo porque teve uma vez que na época que eu ainda dava sessões individuais, a minha cliente falou pra mim, mas Fê, se eu for gente boa comigo mesma, eu vou ficar no sofá o dia inteiro, não vou fazer bosta nenhuma. Eu preciso, essa ideia de que a gente precisa de uma figura carrasca pra gente fazer as coisas, sabe? Como se a gente precisasse de alguém duro, sabe? Tipo, gritando com a gente pra gente de fato fazer as coisas que são importantes pra gente, sabe? E aliás, isso que é uma das coisas que me dá agonia de bootcamp, sabe? Tipo, quando você faz os exercícios, tem os caras que ficam, vai, levanta! Eu odeio isso. E eu não gosto de nada que me faça entrar em movimento pela força, sabe? Pela rigidez, pela militariedade, assim. Tipo, pra mim não funciona. Isso, tipo, desde pequenininha, gente. Minha mãe queria que eu fizesse essas coisas. Se ela só mandasse eu fazer, eu não fazia. E não importava se apanhasse, era anos 80, apanhava de leve, mas não adiantava apanhar, eu ficava assim, não tá doendo, entendeu? Tipo, eu não fazia. Se a força eu não faço. Mas se chega pra mim e fala assim, é o seguinte, preciso que você faça isso. Isso aqui é importante pra isso aqui. Você acha que você pode fazer? Meu, sou a primeira, bora lá, sabe? Eu sou muito colaborativa. Eu me julgo muito colaborativa. Não sei se todos concordariam, mas eu me acho muito colaborativa. Mas vem na força, meu irmão, você desencana, entende? Então, eu não acredito que a gente precisa de uma voz autoritária dentro de nós pra gente entrar em ação. E óbvio que, assim, faz 7 anos, né, que eu tô nesse meu despertar aí. E óbvio que nesses 7 anos eu passei por várias fases. Porque o que aconteceu comigo a vida toda é que eu fui desenvolvendo essa voz militar, tipo, bootcamp na cabeça, né? Tipo, vai lá, o que você tá fazendo? Você tá fazendo nada da tua vida? Esses papos internos, sabe? Você é uma fracassada, olha, todo mundo tá indo bem menos você vai ficar aí, você também não tem jeito, é o que faltava. Vai lá, levanta essa bunda, vai lá fazer. Sabe esse... Você também tem esse tipo de coisa? A sua voz fica falando pra você? O que ela fala? Vai logo, faz isso! Tá demorando! Tô parada! Não é vinho, gente. É água. Foi ver o gargalo no YouTube. A voz da Dani fala, vai logo, não sei o quê. A minhas, antes, né, hoje em dia ela tá melhor, mas antes era até assim, sou idiota, xinga, daí me xingava. E ao longo desses anos do despertar, eu fui mudando, eu fui percebendo, em primeiro lugar, nem percebia que eu tinha essa voz, eu achava só que era como era, né? Comecei a perceber essa voz, comecei a criar uma outra voz, né, tipo, paralela, tipo, uma outra coisa, que não, calma, eu preciso criar uma outra maneira de lidar comigo. E aí eu fui incorporando, integrando essa ideia de autoacolhimento, que pra mim nem sabia que existe essa palavra, né? E foi assim, cara, é incrível o quanto eu consigo até produzir mais nessa voz. Porque essa voz acolhedora, eu acho que é aí que entra a bagunça. A gente achar que essa voz acolhedora, ela é permissiva. É como se fosse uma mãe que mima a criança, né? Deixa fazer tudo e não dá limites. Quando a gente tava crescendo, o meu irmão tinha um amigo que a mãe dele era bem solta, tipo, a criança não queria ir pra escola, não levava. Ele podia comer McDonald's quantas vezes ele queria, quantas vezes ele quisesse, ele podia comer batatinha frita, tipo, ele era totalmente diferente da nossa casa. E isso teve um impacto, sabe, na vida dele. Então, tipo,
tipo, ser permissiva demais, realmente, se você for permissiva demais, você só tá, na realidade, mimando a sua criança interior. Nós todos temos uma criança interior, né? Essa criança que quer brincar, que não quer ter responsabilidade, que quer zoar. Só que assim, a gente cresceu, né? Não sei você do outro lado, mas eu sou bem adulta já. E eu preciso ter uma certa postura na minha vida, tem certas coisas que eu tenho que fazer pra eu conquistar as coisas que eu quero e pra eu ter a vida que eu quero ter. Então, se eu quero ter uma vida, se eu quero morar numa casa onde eu aperto o interruptor e a luz acende, eu tenho que pagar a conta de luz, entendeu? Se eu quero ter uma casa pra eu morar, eu tenho que pagar aluguel. Ou sei lá, como é que chama? Um financiamento. Se você é a favor da casa própria, entendeu? Então, tipo assim, você pagasse pela sua moradia. A não ser óbvio que você seja super sortuda e alguém aí... Então, assim, a gente vai ter que fazer coisas, nem tudo vai ser super legal. E essa voz acolhedora, ela não vai falar pra você assim, trabalha hoje não, fica de boa aí, vamos assistir um Netflix. Você não vai conseguir operar na vida como você quer e fazer as coisas que você quer e ser adulta que você precisa ser pra se realizar se você for permissiva. Mas, será que precisa ser agressiva? Será que precisa ser violenta? Será que precisa ser cruel? Será, gente? Ou será que isso também só é uma estratégia de conter essa criança interior à força, entende? Como os adultos autoritários fazem com as crianças, né? Eu não sou mãe, eu não tenho filho, mas se fosse criar uma criança, eu não acho que ser autoritária não ia ser a minha opção, porque eu não acho que funciona. Eu acho que você reprime muito e você não dá espaço pra você florescer. Quando a gente pensa numa criança, por exemplo, uma criança com uma criação rígida e autoritária, é uma criança que vai ficar ou totalmente com medo, né? Então ela vai fazer as coisas por medo, ela não vai falar por medo, ela não vai querer se colocar na vida por medo, ela não vai querer incomodar ninguém, ela vai totalmente reprimir, se colocar dentro de uma caixa pra não errar e levar berro ou coisas piores, ou ela vai se revoltar e vai para um outro lado de rebeldia. Você não posso, então olha só, né? E começa a desenvolver essa agressividade dentro dela e muitas vezes reproduzir esse próprio autoritarismo nas outras relações. Agora, corta isso pra você, é a mesma coisa, tipo, você tá sendo o adulto da sua criança. Você vai ser esse adulto pra sua criança? Você concorda com esse tipo de criação, vamos dizer assim, de educação? Então, quando eu estou falando de amor próprio, eu não tô falando da gente ser permissiva, eu tô falando que a gente precisa ser, sim, amorosa e muitas vezes no amor a gente tem que ser dura, mas dura não quer dizer cruel, entendeu? Uma coisa é você fala assim, vai escovar o dente, mas eu não quero, mas tem que escovar o dente, mas eu não quero, vamos lá escovar o dente. A gente faz isso com criança, né, mas talvez adultos também, mas você entende? Tipo, você precisa falar, não, mas isso precisa ser necessário, né? E isso é uma forma de amor, eu acho que hoje em dia, ainda mais agora, com a internet, não sei o que, muito essa coisa de amor próprio, autoestima é beleza, é estética, é skincare. Gente, eu tenho desenvolvido, nunca tive tanto amor próprio por mim mesma, eu não sou perfeita, óbvio que não, eu vejo que isso é uma coisa em construção, mas eu nem cuido da minha pele, assim, não tenho uma rotina de skincare, nunca na minha vida amor próprio passa por skincare. Se você gosta de skincare, ok, cuida aí da tua pele, tá de boa, mas a questão vai muito além disso, é como você anda se tratando, sabe? E o amor próprio, ele passa sim pelo cuidado, pelo mimo, pelo carinho, acho que mimo também, né? O amor tem essa coisa do mimo, do ser carinhoso, do você proteger e tal. Mas amor também tem o lado de, cara, isso tem que ser feito, sabe? Em inglês a gente fala hold accountable, que em português eu acho que traduziria por te manter coerente com o que você quer, né? Tipo assim, por exemplo, você tem um personal trainer, porque esse personal trainer vai te manter na linha, sabe? Numa certa forma assim. É que não é manter na linha, porque também manter na linha parece autoritário, mas é uma coisa meio... Hold account. É foda isso quando a gente tem duas línguas na cabeça, porque tem umas coisas que vai bem com uma e outras que vão bem com outra, entendeu? Aí às vezes não se curto-circuito. Mas enfim, é essa coisa de você ter alguém ali pra falar, vamos lá. Tipo, você tá conectada com o que você quer. Pra você, gente, qualquer adulto sabe, você conseguir qualquer coisa, você tem que ter uma estratégia, né? E estratégia, gente, estratégia nada mais é do que um passo a passo. Eu falo estratégias indisciplinadas, eu já fico, socorro, tem muita indisciplina. Sim, tipo, estratégia é só assim, tinha um passo a passo, se você, até receita, né? Você vai fazer feijão, tem um passo a passo, entendeu? Isso é estratégia, a gente precisa de uma estratégia, pra isso a gente precisa estar em movimento. Então, uma das grandes diferenças que eu vejo no meu processo entre quando eu tô no modo vítima, porque
que eu também entro. E quando eu tô no modo madura, porque eu acho que se acolher é uma coisa madura de se fazer, de se acolher. A primeira coisa que eu vejo, assim, é a questão do movimento, sabe? Eu tô em movimento ou eu tô parada? Então, quando a gente fala da diferença entre a gente se acolher e ser paciente com o nosso processo e a gente estar no modo de vítima, na zona de conforto, é que, primeira coisa, esse se acolher não significa você ser permissiva. Quando a gente tá na postura de vítima, a gente tá com uma postura do tipo, nada que eu possa fazer. Não vai ter jeito. Você tá sem confiança, entende? Então já dá pra gente ir medindo na quantidade de movimento que você tá conseguindo empregar na direção do que você quer, né? Então quando eu tô me acolhendo e quando eu tô sendo paciente com o processo, isso não quer dizer que o processo tá parado. Às vezes ele tá devagar. E eu me acolhendo, nesse modo mais maduro, eu consigo olhar pro meu processo e falar, tá indo devagar, talvez não na velocidade que eu gostaria, mas ele tá fluindo e eu tô crescendo nesse processo. E eu tô atenta e eu tô engajada nesse processo. Quando eu tô no modo vítima, no modo zona de conforto, eu não tô engajada. Eu geralmente tô reclamando do processo, eu tô resistindo ao processo, eu tô culpabilizando alguém no processo. Eu tô assim, não tenho o que fazer, sabe? Tipo, a postura da vítima, ela é uma postura de não tem nada que eu possa fazer, entende? E é até legal a gente perceber, assim, quando eu falo de vítima, eu tenho ficado bem atenta quando eu falo sobre isso, porque existem situações em que você é vítima. Tem muitas situações de pessoas que eu converso, tal, que a pessoa é vítima. Fizeram algo, às vezes inaceitável, contra ela, sabe? E sim, existem vítimas, tá? E a vítima existe porque a gente vive numa estrutura de poder. Existe quem oprime, né? Quem causa uma dor, impõe um sofrimento, e tem pessoas que são mais vulneráveis e vítimas. Todos nós temos também esses momentos nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Acontece. A questão que a gente tá falando aqui é de uma mentalidade. Então a gente não tá falando de ser ou não ser vítima, a gente tá falando de beleza, isso aconteceu, e agora, o que eu faço com isso, sabe? Então quando a gente fala de vitimização, isso não quer dizer que você não tem direito de estar passando por um momento difícil e que às vezes você realmente passou por um trauma ou uma situação muito difícil de digerir, entende? É só uma questão de você estar numa postura de ir atrás e buscar recursos pra olhar pra isso, lidar com isso e superar isso, entende? Então é essa postura de, às vezes, até falar, cara, isso que aconteceu comigo é injusto, é inaceitável, mas o que eu vou fazer disso? E é meio piegas, mas é aquela história do limão e da limonada, sabe? Então, a vítima, ela se perpetua naquele estado de eu não tenho poder pra mudar nada. E é ok também, às vezes, a gente ficar na postura de vítima. Às vezes, faz parte do processo. Às vezes, a gente precisa ficar vítima um tempão pra um dia chegar e falar assim, chega, não vou mais, né? E principalmente dentro do desenvolvimento pessoal, rola uma demonização, assim, dos momentos difíceis em que a gente não tem recurso pra ser a super fodona que sabe solução pra tudo e já sabe exatamente o que ser feito toda hora. Não, nem sempre é tão simples assim, sabe? Eu acho importante trazer isso, mesmo porque eu já falei isso em alguns outros vídeos, que ano passado eu tive o começo de uma depressão, sabe? O início de uma depressão. E foi muito louco pra mim, porque eu trabalho com isso, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu conheço uma cacetada de ferramentas, eu tenho curso sobre isso. Mas isso não quer dizer que a gente tá imune a vida acontecer e sabe? E eu acabei, inclusive, entrando nesse processo porque eu cobrei muito de mim, sabe? Mesmo já tendo trabalhado muito com autoacolhimento, em treinar essa outra voz mais acolhedora, mais não permissiva. Mas é realmente uma coisa que você vai sempre construindo. E eu acabei indo na psiquiatra no passado, e quando eu fui com ela, eu falei, eu não sei o que tá acontecendo, por que eu tô desse jeito, sabe? Tipo, e é horrível a depressão, você começa a sentir meio, mas não tem por que fazer. Inclusive, é muito difícil pra quem tá entrando num processo de depressão procurar ajuda. Porque você procura ajuda quando você tem esperança, né? E pra mim, pelo menos, um dos sinais da depressão é que eu não tinha esperança. E eu tinha uma postura meio assim, mas eu vou ficar melhor pra depois ficar pior de novo, porque eu sei que vai ficar ruim de novo. E nada me animava, e eu lembro de ficar pensando assim, mas quais eram as coisas que me deixavam feliz? Eu esqueci, sabe? Uma coisa muito doida, assim. E na minha cabeça, assim, que frescura, sabe? Eu tô com frescura. E eu acho que isso é foda também, sabe? Essa coisa de lidar, às vezes, com as nossas angústias existenciais, esse buraco que existe em grande parte de nós, principalmente as pessoas mais sensíveis, da gente achar que tudo é frescura, sabe?
E eu fui falando pra mim mesma, isso é frescura. E eu acho, olhando pra trás agora, eu acredito que eu tava num processo que me levou até aquele ápice, né? Então eu já tava falando que era frescura há muito tempo, já tava me cobrando ficar bem há muito tempo. E quando eu cheguei em dezembro, que eu meio que cheguei num limite, assim, e eu tava nesse estado, parte do meu autoacolhimento foi falar assim, cara, eu sei que eu tô achando que isso não tem solução, mas eu preciso encontrar uma ajuda. E saber que, tipo, eu não preciso resolver tudo sozinho, não importa se esse é meu trabalho, não importa se tem coisas dentro do nosso processo que sozinha é muito difícil de ver. E eu achava que era frescura. Eu fui numa amiga que é psiquiatra e eu falei pra ela, cara, eu não entendo por que eu tô assim, tá tudo bem, eu tenho uma família ótima, eu tô saudável, meu negócio tá indo bem, eu faço o que eu gosto, o que tá acontecendo, que sabe? E aí ela conversando comigo falou, pô, Fê, tipo, se você for pensar que você mudou de país, que você tá de novo na casa da tua mãe, que você passou por uma separação, você vê aí quantas coisas estruturais foram sendo tiradas da tua vida e que você tá numa fase de grande reconstrução. Eu fiz assim, nossa, é verdade. Pra mim, como eu tô ali na vida, eu falei, ai, qual o problema? Tipo, mudando de país, grande coisa, separando, grande coisa, tipo, não sei o que, grande coisa. Mas aí, né, ela trouxe esse outro olhar de, tipo, não, mas olha, tipo, são coisas estruturais, né? São coisas que, tipo, eram os pilares de quem você é, né? Quem você é no mundo, né? Tipo, eu sou uma pessoa que mora nesse lugar, que tem uma relação assim, que tem esse futuro planejado. De repente, assim, você já não tá mais nesse lugar, você já não tem mais esse relacionamento, você já não tem mais esse futuro. E agora? Né? E esse furacão de mudanças. Então, nesse momento, a minha tendência era estar muito mais como vítima quando eu tava entrando nesse estado, porque eu já tava num estado de sem energia. Eu não queria fazer nada, tava tudo muito pesado, tava muito difícil. Mas porque eu tinha já desenvolvido essa nova voz de acolhimento, de suporte, de ser minha amiga, foi que um dia uma amiga minha falou assim, Fê, você não precisa dar conta disso sozinha. Tipo, existem pessoas que podem te ajudar, sabe? E eu ouvi. Eu acho que no passado eu teria muito mais resistência de ouvir se eu não tivesse desenvolvido essa voz acolhedora, sabe? E aí sim eu teria ficado no vitimismo. Então, inclusive, essa voz foi importante pra me tirar do vitimismo, pra me tirar desse estado de eu não posso fazer nada, não tem nada a ser feito, de desesperança. Essa voz foi firme comigo, falou assim, porque assim, a minha amiga falou, só que se eu não tivesse trabalhado essa voz, eu poderia ver um papa falar o que fosse, não adianta, né? Principalmente pra mim, assim, eu tenho cabeça, eu tenho muita convicção nas minhas coisas, assim, e é difícil, sabe, eu comprar uma ideia se eu não acredito nessa ideia. Quando ela falou isso, tipo, na hora eu falei, nossa, é verdade, eu não preciso fazer isso comigo. Então você vê como até esse se acolher passou por não, vai lá. E você acha que eu queria ir na psiquiatra, gente? Acho que eu falei, ai, que ótimo, eu vou na psiquiatra. Mal posso esperar. Imagina, sabe? Fiquei com vergonha, achei que eu tava errada, comecei a questionar minha própria profissão, tipo, o que eu tô fazendo? Sem lembrar o que eu vivo ensinando, que a gente é humana, a gente é complexa, sabe? Tem muitas camadas. Mas, resumindo a história, eu fui, conversei com ela, não precisei tomar remédio tarja preta, ela me deu um fitoterápico, eu tava saindo de férias, então ela só pediu pra eu reduzir o trabalho, reduzi o volume de trabalho em janeiro, tomei algumas decisões, tipo assim, em fevereiro eu já tava mara, sabe? Foi super rápido. Por que foi super rápido? Porque eu tive essa voz que era acolhedora e firme, sabe? Então eu acho que a grande diferença entre uma coisa ou outra, assim, é essa coisa do movimento, de você entrar em ação, mesmo que a ação seja, me ajuda, por favor, entendeu? Às vezes, só um me ajuda, por favor, é um movimento. É que às vezes a gente começa a colocar as metas de movimento, você tá no teu meio de negócio, a Dani tá no meio de negócio dela, fotografia, vídeo, ela começa a ver os grandes fotógrafos e videomakers do Brasil e fala, nossa, eles estão bombando, eu tô aqui mó devagar. Não importa o ritmo. Vai ter fases da vida que a gente vai conseguir acelerar, fases da vida que a gente vai ter que maneirar. A questão é, você tá engajada no processo? Ou você tá numa postura de, mas eu não tenho que fazer, mas eu não sou boa que nem essas pessoas, eu não faço tão bem, eu não tive a mesma sorte. E sim, gente, óbvio que tem o recorte do privilégio, óbvio que tem pessoas que, inclusive, tem muito mais apoio pra ir voar, né, do que outras. Então é até injusto cobrar o mesmo ritmo pra todo mundo. A gente não sabe, eu não sei de onde você veio, os desafios que você passou, como foi a sua infância, os traumas que aconteceram. É cada um na sua pista, cada um na velocidade que consegue, mas a questão é você estar engajada no projeto. Quando a gente tá na postura de vítima e na zona de conforto, a gente não tá engajado no processo. A gente tá assim, esse processo é
muito difícil pra mim. Ninguém no mundo vai poder me ajudar, né? Tipo, eu tenho uma amiga que tá passando por um momento difícil e eu fico o tempo inteiro falando pra ela, amiga, pelo amor de Deus, vai procurar um psicólogo. Vai procurar um psicólogo, tipo... Meu, te escuto todos os dias, de todos os anos, mas existe uma relação terapêutica que não é substituível por uma amiga, entende? Essas pessoas estudaram anos e anos, elas entendem como sua mente funciona, elas entendem como seu corpo funciona, tipo, procura ajudar, mas é muito difícil encontrar uma psicóloga que eu gosto. Ah, então vai ver várias. Elas geralmente não cobram a primeira sessão. Vai ver várias até encontrar uma. Então, essa coisa, sabe? Esse movimento de até aceitar ajuda e se abrir para ajuda e entrar e se engajar. Eu acho que engajar no processo, assim. Então, quando eu falo de se acolher, o se acolher é tão importante até para esses momentos. De repente, se eu não tivesse desenvolvido essa voz que é a minha adulta, né? Adulta. Ai, gente, pensa, eu penso desse jeito, que eu estou desenvolvendo dentro de mim a adulta que eu gostaria de ter tido enquanto eu cresci. Porque é óbvio que chega num ponto em que eu fiquei até os 30 anos, assim, ainda tinha muita culpabilização pra cima dos meus pais, né? Ah, eu não aprendi isso porque também meu pai e minha mãe não sei o que lá. Eu fiquei desse jeito porque meu pai e minha mãe não sei o que lá. Eu não sei o que aconteceu porque meu pai e minha mãe não sei o que lá. E foi um grande processo de amadurecimento emocional perceber assim, cara, meu pai e minha mãe, eles fizeram o que deu pra eles. Tipo, eles foram insuficientes em vários momentos, mas não existe pai e mãe que dá conta de preencher todas as demandas de uma criança. Tipo, todos vão falhar de algum ponto porque eles não são super-heróis. E até essa própria visão de que eles são super-heróis é infantil, é imatura, porque humanos não são perfeitos. E eu entrei nesse processo. Então, em vez de ficar olhando pro passado e me debruçando, tipo, ai, minha mãe devia ter feito isso, meu pai devia ter feito aquilo. Tá, beleza, eu já sou adulta. Que adulta que eu quero ser pra mim? O que eu queria que eles fossem tanto que agora eu não tô conseguindo ser pra mim, sabe? Por que eu tô chorando tanto? Chorando, mal de falar, mas por que eu tô olhando pro passado com tanta lástima? Porque a minha mãe é isso, meu pai é aquilo? E por que eu, então, não olho isso e aquilo que eu gostaria que eles tivessem trazido? E eu começo a desenvolver em mim, ou buscar na minha vida, ou trazer isso de alguma forma, sabe? Pegar mesmo a minha vida pra mim, né? Eu acho que é bem essa coisa de falar, calma, gente, para tudo. Essa vida aqui é minha. E aí, o que eu vou fazer com ela? Entende? Em vez de falar, nossa, porque eu tinha essa vida que me deram, mas aí a minha mãe veio e fudeu tudo, e aí veio o meu pai e fez aquelas barbaridades, e veio o fulano de tal e estragou tudo. Tá, fulano de tal vai fazer, tipo, estamos vivendo em sociedade, cagadas serão feitas. Aliás, gente, se relacionar é esperar por cagadas. Você tá se relacionando com alguém, é questão de tempo pra você se decepcionar, se frustrar, se ficar puto da vida, ficar triste, se relacionar, é isso. Como seria um adulto perfeito pra você te criando? Acho que isso é uma boa reflexão pra você ter. Acho que isso vai dizer muito, sabe? Eu não tive pais autoritários. Acho que, inclusive, um dos grandes problemas que eu tive é porque eu era uma criança muito questionadora. Questionadora pra caralho, eu queria saber de tudo. Eu queria entender assim, mas calma aí, por que o céu é azul? Mas se Deus existe mesmo, por que existe pobreza? Sabe, tudo assim, por que as pessoas fazem desse jeito? Mas eu não entendo, não sei o quê, mas por que... Eu vejo hoje que a minha mãe devia ser um saco. Nem sempre ela estava disponível para me ensinar os mistérios da vida, sabe? E óbvio que teve várias vezes que ela se propôs, mas ela também não tinha variações, não eram perguntas fáceis. Só pra você ter um nível... Olha só, Daniela, o nível que eu era de criança. Oi, mãe, na cozinha ela falou assim, oi, mãe, deixa eu te falar, você mente pra mim? Aí ela falou assim, não. Papai Noel existe? Nossa, pegou no pulo. Ela, não. Mas você entende? Tipo de... Não era uma coisa fácil. Teve um dia que eu falei pra ela assim, você ama meu pai? Não vou dar a resposta, porque não é a vida da minha vida. Mas... Você entende, tipo de criança que eu era? Então eu vejo que eu também era cansativa, num certo modo, sabe? Que você... Hoje eu sou mulher, eu vejo, tipo, imagina ter uma criança que tá o tempo inteiro e você tem que dar conta da sua vida amorosa, da sua vida sexual, do seu corpo, do seu trabalho, dos seus relacionamentos, da tua mãe, do teu... né? Tipo, é muita coisa pra uma mulher só. Hoje eu vejo. Mas eu fico pensando, tá, mas como seria esse adulto que ia cuidar de mim, sabe? Tipo, ia ser um adulto que ia... É que eu não vou falar isso porque não quer dizer que os meus pais não faziam isso.
isso, eles faziam muitas vezes, mas eu tive sorte, assim, de pai e mãe, assim, não foi perfeito, mas ninguém é. Mas eu teria um adulto que ia me estimular a crescer sem brigar comigo, que não ia me fazer passar vergonha. Quando eu errasse, eu falava, tudo bem, errar faz parte, vamos tentar de novo. Quando eu estivesse sentindo muito, né, estivesse numa intensidade muito grande, eu falava, respira fundo, tô aqui com você, eu não vou te soltar a mão, entende? Então eu fui começando a me perguntar, tipo, o que seria essa voz acolhedora? Porque não seria um adulto que ia deixar eu comer McDonald's de terça-feira, entende? Tipo, e não trabalhar, porque eu quero criar coisas, né? Então eu fui criando essa imagem mesmo do que eu queria criar pra mim, que eu acredito que ia me dar apoio. E é isso que eu ensino no fim das contas, sabe? Eu ensino como você criar uma voz tua, sabe? Porque com certeza também esse adulto que eu tô construindo pra mim, né? Ele tem muito a ver com os meus valores. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que aprecia muito liberdade. Oi, aquarianas. Então não dá pra ser um adulto que me prenderia muito, entendeu? Até mesmo quando eu tô desenvolvendo a minha disciplina, é uma disciplina, não dá pra eu ser metódica. Não tenho isso, sabe? Coisas metódicas me dão Então eu preciso criar uma disciplina onde eu tenha flexibilidade. E tudo isso é uma descoberta, sabe? Do adulto que eu gostaria de ter tido pra mim. Então passa por isso também, sabe? Eu dei uma boa viajada na pergunta, mas eu acho que ilustrou bastante. Conclusão. Larga essa garrafa aí. É que eu tava bebendo água, hein? Isso é vídeo, gente, viu? Sábado, mentira. Pra você saber se você tá na zona de conforto, no modo vítima ou se acolhendo, veja se você está em movimento. Veja se você tá contando uma história de incapacidade, de pai, eu não consigo, eu não quero, ninguém pode me ajudar. Se você anda dando uma de Marte, que a vítima adora dar uma de Marte. Isso aqui, eu faço tudo para todos, aí ninguém me ajuda. Você tá aceitando ajuda? Você tá se abrindo? Você tá pedindo ajuda? Você tá pedindo ajuda? Tem o pedir ajuda e tem o aceitar ajuda. Tem o aceitar. Tem gente que não aceita, né? Então, assim, o se acolher não é ser permissivo, tá? Então, tira isso da tua cabeça. Não estamos falando de permissividade. Vai ter coisas chatas que a gente vai ter que fazer, vai ter coisas chatas que a gente vai ter que fazer, e tem coisas que são importantes a gente fazer. Tem um compromisso com você mesmo, entende? O se acolher, ele entra num compromisso com você. E isso é amor também. Isso é amor próprio. É você falar, eu não vou fazer isso porque isso vai me fazer mal, sabe? E quando você falhar, porque você vai falhar 1 milhão de vezes, você vai falar, beleza, você falhou porque você está tentando, a gente está melhorando, entende? Então é esse processo, e você vê que isso tem muito a ver com a sua maturidade emocional. Tem muito, porque a vítima, quando a gente tá no modo vítima, e vamos colocar o modo vítima numa situação light, sabe? Tipo, é que é foda, porque eu não sei, né, do que vocês passaram aí na vida. Se você passou por coisas pesadíssimas, não é disso, porque vai ver você tá num momento vítima. E às vezes demora pra gente conseguir ter forças pra gente entrar em movimento e pedir ajuda e sair, tá? Quando a gente tá com essa mentalidade de vítima, não é só que você não tá se acolhendo, você tá olhando pra você como se você fosse pequena, como se você não fosse capaz, como se você não tivesse chance. Não é que você tá se acolhendo e tendo paciência. Pelo contrário, você tá meio que desistindo, porque pra você não tem jeito. Entende a diferença? Então, gente, pra concluir, isso é um processo. Tem momentos que a gente tá em modo vítima e tudo bem. Tem momentos que a gente tem que pegar as coisas e entrar em movimento. E esse vai ser um processo que vai te exigir muita auto-honestidade e muita autoconsciência. Desenvolver essa percepção de onde que eu tô aqui? Quais histórias eu ando me contando? Perceber o que eu ando falando pras pessoas, sabe? Tipo, eu mesma, cara, essas 2 semanas atrás na terapia, eu me peguei, tipo, porque eu tava ensinando os óculos emocionais nos ciclos, porque nos ciclos eu tenho todo um exercício que eu faço com elas, o quanto que o nosso olhar sobre as coisas influenciam como as coisas se desenrolam e muitas vezes vira uma autoprofecia, né? E eu tava dando esse exercício, eu fiz um bônus, uma aula extra sobre isso, e no mesmo, tipo, na mesma semana tive sessão de terapia. E aí eu me vi repetindo uma história que eu repito pra todo mundo, sabe? Falo com as amigas, falo com não sei quem, falo com não sei o que lá. E eu repeti pra ela, e naquela hora que eu repeti, eu falei, eu tô tipo presa nos meus óculos, sabe? Tipo, eu tô presa nessa história e eu não tô conseguindo ver nada além porque eu tô nessa história. E foi incrível, porque eu percebi, eu falei isso pra ela, nossa, cara, eu tô percebendo que eu tô contando uma história. Ela falou, realmente, você tá? Porque ela sempre fala, mas Fê, tem muita coisa entre o 8 e 80. E eu acho que todo mundo é meio assim, a gente tem as nossas teorias sobre a vida e a gente fica tentando
comprová-las, né? E aí naquele momento eu falei, nossa, é verdade, talvez existam outras histórias que eu não sei quais são, né? Deixa eu botar um passinho pra trás aqui. E, gente, tipo, na semana seguinte, 2 semanas depois, aquela questão que eu tinha trazido, que eu não vou expor porque é muito vulnerável, começou a fluir. Aí você fala, caralho, tipo, eu me soltei daquela história, sabe? Então isso é uma coisa que a gente desenvolve, essa auto-honestidade, essa autoconsciência. E presta atenção, é muito difícil você ter autoconsciência e auto-honestidade se você vai ser uma megera com você mesmo. Você não vai querer ver certas coisas, porque você vai cair matando. Então o autoacolhimento, ele é importante até pra gente ver os nossos podres, sabe? Pra gente ver onde a gente não tá sendo legal, pra gente ver onde a gente não tá sendo empoderada, pra gente ver onde a gente tá ficando na zona de conforto. Eu preciso ter amor comigo mesmo, paciência comigo mesmo pra falar assim, você tá meio folgadinha nessa área aí, meio preguiçosa, vamos dar um jeito nisso? Vamos, o que você precisa? Eu tô aqui pra te ajudar, não vou te abandonar, vamos lá, dá a mão, amiga, sabe? É isso. No fim, se acolher, você ser aquela amiga que às vezes te dá uns puxão de orelha assim, mas nem por isso ela vai deixar você ficar comendo sorvete chorando por um mês. Entendeu? Vai ter uma hora que ela fala, amiga, vamos botar uma roupa, vamos tomar um banho, vamos lá, vamos, nós vemos, tamo junto. No fim, gente, amor próprio é você tá lá pra você. Tá bem, tá mal, tá indo bem, tá indo mal. Seja lá como for, você tá aí pra você, você tá com você, você tá por você, aí você vai sacar a diferença. E é isso, boa reflexão. Você está aí por você? E aí, Fê, qual a pauta de hoje? Hoje nós outras vamos falar sobre... Tô assistindo muito seriado. Gente, é sábado, eu estou um pouquinho desfocada. Vai de novo? Não, o paciente... Não, já sei. Acho que pode começar com a pergunta, né?